Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que funciona exatamente e para que serve laços for dentro de vetores e matrizes, e também ensinar um pouquinho para vocês de vetores e matrizes, de tudo o que eu sei aí a pedido de uma amiga minha. Enfim, para você, por exemplo, você é um professor e você você quer fazer um programa em C para armazenar as notas dos seus alunos, por exemplo. Se você declarasse as variáveis da maneira convencional, por exemplo, se você tem 40 alunos, aí você faz aluno 1, aí depois tem o aluno 2, aí depois tem o aluno 3, aí quer dizer, se você continuasse isso daí até o seu aluno 40, ia ficar uma coisa bem grande, ia ser uma coisa bem inviável para você. Então o que você faz? Você, ao invés de declarar 40 variáveis de nomes diferentes, você cria um vetor. No caso, você tem 40 alunos, então o vetor tem 40 posições. Como funciona mais ou menos isso? Bom, qual é a definição matemática de vetor? Um conjunto de segmentos equivalentes. Segmentos orientados que são equivalentes. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é um conjunto de flechinhas, digamos assim, é um conjunto de flechas que possuem o mesmo tamanho, o mesmo módulo, no caso, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, esse conceito matemático foi trazido para a linguagem C, porque basicamente é esse o conceito de você ter 40 variáveis do tipo aluno, ou melhor, 40 variáveis de nome aluno do tipo inteiro. Então, como é que você faz para acessar cada uma dessas variáveis na memória? Por exemplo, se eu quiser dar um printf em uma dessas posições, aí, por exemplo, eu quero que seja mostrada a nota do primeiro aluno, e então eu coloco, como você já sabe, %d e aluno 0. Por que é 0 e não 1? Porque quando você declara aí que um vetor que tem 40 posições, você na verdade está declarando, no caso esse vetor só vai de 0 até 39. Os números, as posições desse vetor vai de 0 a 49, ou seja, ele começa do 0, aí vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a posição 39, não é? Então, resumindo, se aqui, por acaso, ao invés de 40 fosse um número n qualquer, aí, nesse caso, iria de 0, né? As posições do vetor iria de 0 até, vou colocar aqui uma flechinha, até n-1. Como seria mais ou menos as posições de memória de uma forma mais ilustrada, eu vou mostrar para vocês aqui nesse quadro. Seria mais ou menos assim. Você tem, por exemplo, aluno e tem a posição 0 aqui em algum lugar da memória. Vamos supor que essa daqui seja a memória. Caramba, que desenho bonito, hein? Só por isso vale um joinha. Aí sim, temos o aluno 1 e depois na outra posição de memória temos o aluno 2 e assim por diante. E essas são várias variáveis do tipo inteiro. Isso aqui, tudo isso daqui seria o vetor. Agora, no caso de matriz, matriz é como se fosse um vetor de vetores. Vocês vão entenderem melhor quando eu fizer isso aqui. Então, por exemplo, esse mesmo professor tem 40 alunos, só que ele tem, por exemplo, 5 salas. E então, nesse caso, seria, agora mais uma vez voltando para o quadro, você teria as colunas, né? Por exemplo, isso aqui tem, deixa eu apagar isso daqui, isso aqui tem 40 posições para esse professor. No caso seria, vou apagar isso aqui também, se ele tem 5 salas, vamos supor que aqui seria a sala 1, como a gente já sabe que começa da posição 0, seria a sala 0, aqui seria o aluno 0 da sala 1, já não é mais a sala 0, aqui seria o aluno 0 da sala 0, aluno 1 da sala 0 e assim por diante, e aqui seria o aluno 0 da sala 1, aluno 1 da sala 1 e assim por diante até a quinta sala. Só que a primeira sala é a sala de número 0. E então, no caso, isso daqui é perfeito para você dizer que isso aqui é uma matriz, porque isso aqui tem linhas e colunas. E então, transferindo essa mesma lógica para C, temos que
um conceito de vetor não é suficiente para abranger aí todas as possibilidades que você tem para fazer um código. Então, o que você faz? Se você tem 40 alunos em 5 salas, você faz uma matriz de 5 linhas, chamada aluno, de 5 linhas e 40 colunas. Que aí no caso seria basicamente isso daqui. E aí, por exemplo, se você agora quisesse acessar o primeiro aluno da primeira sala, aí você colocava isso aqui, essa anotação que é aluno, você tem que informar a linha e a coluna. Do mesmo jeito, essa coisa aqui se expande para matrizes multidimensionais, porque aí não existe só uma matriz com linhas e colunas. Tem como você fazer uma matriz, por exemplo, se esse professor tivesse 40 alunos em 5 salas, só que ele trabalha em 3 escolas diferentes, por exemplo, ele teria que colocar aqui mais uma dimensão, que seria a de número 3. Aí você teria uma matriz de 3 dimensões. É como se você tivesse... Vou passar de novo para o quadro. E aí, nesse caso, é como se você tivesse um sistema de coordenadas cartesiano que fosse mais ou menos assim, como você está acostumado a fazer, ou eu acho que você está acostumado a fazer, para desenhar coisas tridimensionais, né? No caso, seria x, aqui y e aqui z. Aí você tem que imaginar como se fosse um sistema cartesiano, e aí você tivesse como, por exemplo, uma caixinha aqui. Vou tentar desenhar essa caixa. Aí como se eu tivesse uma caixinha aqui, aí do lado outra caixinha, e aqui outra caixinha. Tá muito ruim essas caixas, mas enfim, eu espero que vocês entendam que é como se você estivesse colocando várias caixinhas uma do lado da outra. E aqui, por acaso, vamos supor que esse sistema de caixas tivesse uma altura de, sei lá, vamos chutar aí um valor de 3. Aqui tivesse um comprimento de 3 e aqui tivesse uma profundidade de 3. Então seria mais ou menos como se isso aqui fosse uma matriz tridimensional, que a gente vai chamar de caixas, e vai ter 3 posições, 3 de profundidade, 3 de altura e 3 de comprimento. Então é basicamente isso daí, a essência de vetor e matriz. Agora, uma pergunta pertinente de vocês é porque assim, necessariamente, na maioria das vezes, eu tenho que usar um laço for para manipular vetores ou matrizes. Vamos fazer aqui um exemplo, pegando esse mesmo exemplo desse professor, que tem, por exemplo, 40 alunos, e ele precisa só registrar no programa. A gente não vai mexer com arquivo nem nada, a gente só vai colocar na memória. Aí vamos supor, por exemplo, que aí ele quer registrar as notas dos alunos. Aí a gente cria aqui uma matriz, ou melhor, vetor, né, que aí a gente começa mais simples, aí depois a gente vai complicando um pouquinho, mas aí primeiramente eu quero que vocês entendam isso daqui. Aí ele cria um vetor, nota dos alunos, que tem 40 posições. Como é que ele faria para preencher esse vetor todo sem usar o while? Porque se você usar o while, o ciclo, a estrutura do ciclo é enquanto. Então você tem que vamos começar com o while. Aí o que você precisa fazer? Você precisa criar uma variável que ela começa em 0, porque aí o que você quer é preencher esse vetor. Como o vetor começa na posição 0, você precisa de uma variável que comece em 0 e que aí, enquanto ela for menor do que 39, ou melhor, for menor do que 40, ele vai colocando os dados aí nele, no vetor. Como, por exemplo, vamos pedir aí para o usuário: digite a nota de número %d é número tal. E aí a gente quer que ele digite a nota número 1, digamos. Como a nossa variável original, a variável i, está começando em 0, a gente coloca aí mais 1, porque é como a gente mostrou antes, é sempre n-1. É sempre, a gente vai tratar aí as posições dos vetores como sendo sempre n-1. Ele começa em 0 e termina em 39, no caso da nossa variável aqui de 40 posições. Tudo bem? Entendido isso, a gente dá um scanf, %d, e comercial é nota dos alunos. Nota dos alunos, e a gente coloca isso aqui como sendo o índice. E depois disso, a gente tem que incrementar a variável i de 1.
o que foi que eu fiz aqui? Eu comecei aqui com uma variável que valia 0 e eu disse que enquanto ela fosse menor do que 40, ele ficasse nesse ciclo aqui. Ou seja, enquanto i fosse menor do que 40, ele iria digitar essa nota de número, por exemplo. Aí, vamos supor que a gente é o computador e a gente chegou e viu esse programa. Pronto, tem um programa, tem a função principal, ele declarou uma variável aqui, né? No caso, nós usuários, ou eu usuário, declaramos esse vetor aqui de 40 posições, declaramos um número inteiro que é igual a 0 e nós colocamos aqui um ciclo de enquanto essa variável for menor do que 40, coloque aqui essa nota de número. Aí vamos supor que assim, o computador está lendo isso aqui pela primeira vez, aí ele já atribuiu 0 aí, e aqui, assim, ele chegou aqui, aí perguntou, i é menor do que 40? Verdadeiro, 0 é menor do que 40. Então aí ele chega aqui, printf, digite a nota de número, %d, e aqui seria 0, né, porque i é 0, mais 1, que dá 1. Ou seja, ele coloca, digite a nota de número 1, 2 pontos, tal. Aí ele vê aqui essa função e aí diz, pronto, ele vai receber do usuário uma tal informação que é inteiro e eu tenho que guardar na posição de memória que fica esse negócio aqui, que é nota dos alunos i. Como o i é 0, então ele vai guardar na posição 0, que é o que a gente quer. A gente quer guardar a nota do primeiro aluno na primeira posição, que é 0. E aí depois ele para e vê que aqui você mandou incrementar uma unidade na variável i. Então o que ele faz? Ele incrementa, aí no caso é 1. Aí volta para cá, e aí 1 é menor do que 40, é verdade. Então printf digita a nota de número 2, porque é 1 mais 1, 2. Digita o número 2. E aqui vai ficar 1. Então ele vai armazenar a segunda nota na segunda posição e assim por diante até que ele chega em 39. Aí quando ele chega aqui, ele transforma esse 39 em um 40. Quando ele vem para cá, 40 é menor do que 40? Não, 40 é igual a 40, não é menor do que 40. Então ele para na posição 39. Quando ele chega aqui em 39, ele vai lá, guarda a nota do aluno na posição 39 e aí ele já morre aqui. Já pronto, morreu aqui o programa, foi embora. E não é mais menor do que 40, então agora eu vou parar. Por que então que a gente usa sempre o laço for aqui, nesse caso? Porque a gente consegue colocar isso e isso aqui em uma linha de código só. Apenas por isso. É por questão de estética e por questão de... assim, eu digo que é por questão de método também, para o seu programa ficar mais padrão, assim, para sempre que alguém for ler, porque o seu programa, eu vivo batendo nessa tecla com todo mundo que eu ensino programação. Você não está fazendo o seu programa para você está fazendo isso para outra pessoa e para outra pessoa ler. Então, assim, se o seu programa está muito bem feito, a outra pessoa não vai encontrar dificuldade nenhuma em ler o seu programa. Só que um programa mal feito, um programa sem comentário, um programa sem muita organização, né, sem muita indentação, imagina só se eu pego isso aqui, aí coloco aqui, ou então coloco tudo numa linha de código só, ia ficar uma coisa bem chata de ler, ia ficar uma coisa bem desgastante para a pessoa que fosse ler. Então, o melhor que você faz é tentar colocar tudo bem enxuto, bem sucinto possível. E como é que você faz isso? Você substitui todas essas linhas de código que eu fiz por um laço for, que ficaria no caso assim. Eu declararia a variável int i e eu colocaria exatamente aqui i igual a 0, i menor do que 40 e mais. Perceberam o que eu fiz aqui? Eu espero que vocês tenham percebido, mas aí se vocês não perceberam, vamos lá que eu explico vocês. Foi basicamente isso que eu fiz aqui. Eu coloquei a condição inicial, isso aqui, o for, né, a linguagem C só vai ler isso uma vez. Aí ele tá aqui, por exemplo, eu sou um computador, incluo a biblioteca, aqui é a função principal, nota dos alunos, vetor, isso aqui é uma variável inteira. E aí eu
começa assim, for, aí pronto, o que eu espero que tenha de parâmetros para uma função for? Uma função for tem que ter um comando que eu só vou ler uma vez, que eu só vou pegar essa informação uma vez, né, no caso, a condição inicial, o laço, né, a condição do laço, e o incremento, né, o pós-código, assim, por exemplo, isso aqui é o que eu faço no começo de tudo, eu só faço isso uma vez, assim que eu leio aqui, for, começa aqui, igual a zero, pronto, já faço isso só na primeira vez, e nas outras, por exemplo, se tem 40, se nesse caso aqui, para esse ciclo, eu vou rodar esse ciclo 40 vezes, vai ser 40 vezes, e eu só vou ler esse comando, essa linha de código uma vez, que é o primeiro ciclo. Então o que eu faço? Eu digo que igual a zero, depois eu venho aqui e faço 0 é menor do que 40? Então eu venho pra cá, aí eu vejo printf, não sei o que, tal, digita a nota de número 1, porque aí mais 1, scanf, nota dos alunos, 0, pronto, armazenei a nota dos alunos na posição 0. E depois que eu termino isso aqui, eu vejo isso aqui. Aí o que é para fazer? É para incrementar 1. Aí depois eu volto para cá, eu não venho para cá, porque aí ele só vai da primeira vez, e aí no caso já não é a primeira vez, já é a segunda. Aí de segunda, no caso i já é igual a 1, aí 1 é menor do que 40? Aí venha pra cá, faço tudo de novo e tudo mais, não sei o que, nota dos alunos 1. Aí continua assim até que ele chega em 40, e aí acontece a mesma coisa que eu fiz aqui. Aí 40 é menor do que 40? Não, então ele nem executa, morreu aqui, foi-se embora e foi pra outra coisa aí que ele fizer para o que o seu código mandar. Aqui esses 3 pontinhos quer dizer que continua, né, o seu código. Eu não sei o que você vai fazer com essas informações, porque você pode fazer qualquer coisa. Então é basicamente isso que o porquê da gente usar for ao invés de while, por questão de estética, de legibilidade, de comodidade, inclusive de você ler o código e tudo mais, e você sentir uma coisa familiar, você olhar aqui e dizer assim, muito provavelmente é um vetor, ou é uma matriz, ou então é alguma contagem limitada. O laço for também é feito para contagens limitadas, como por exemplo, se você esquece o vetor, esquece a matriz, se você fosse executar essa linha de código, vamos supor que isso aqui fosse uma linha de código qualquer, se você fosse digitar essa linha de código 40 vezes, o for seria também o ideal, porque o for ele conta aqui, no caso de 0 a 39, no caso seria de 1 a 40, né? Se você for só deslocar tudo uma unidade, então seria de 1 a 40, ou seja, ele executa essa linha de código 40 vezes. Então o for também é uma ferramenta muito utilizada para contadores assim que tem um limite de contagem, como por exemplo, eu vou executar essa linha de código 10 vezes, eu vou executar 20, eu vou executar 30. O for também é útil para isso. E enquanto a matriz, e se eu tivesse lá aquele caso que eu já disse para vocês, se eu tivesse 40 alunos e eu tivesse 5 salas de aula com 40 alunos cada, como é que eu faria um ciclo para isso? Então vamos apagar aqui esse while. Eu espero que vocês tenham entendido bem essa parte. Aí a gente comenta essa daqui para a gente se lembrar mais ou menos como é que faz. Então a gente teria que ter 2 variáveis nesse caso, uma para o número de sala e a outra para o número do aluno. Então no caso eu faço assim, eu coloco aqui, se tem i, aí eu coloco i, porque aí eu faço tipo números romanos. Mas você também poderia colocar, por exemplo, se você achasse mais conveniente, você poderia colocar int sala aluno. Seria mais ou menos a mesma coisa. Esse aqui eu podia chamar de João, podia chamar de Maria, podia chamar de qualquer nome. Não faria muita diferença, mas eu faço assim, então, né, por uma questão minha, ou então por costume, né, que eu fui adquirindo, eu faço assim, mas não necessariamente tem que ser esse formato, tem que ser com esses nomes, com essas características aqui. Enfim, eu espero que vocês já tenham notado o que a gente vai fazer. Se vocês ainda não perceberam, eu vou dar um toque assim. Se para esse vetor aqui eu tenho que usar um laço for, e se eu tenho 5
vetores de 40 posições, então eu teria que ter um laço dentro de outro laço. Um laço para as linhas e outro laço para as colunas. Correto? Então, nesse caso, a gente vai fazer uma coisa bem simples, que é um laço dentro de outro. Nesse caso aqui, a gente pega e usa essa variável i para o número de sala. Então, a gente faz i menor do que 5, i mais, e aqui dentro a gente coloca outro laço agora para o número de alunos, certo? Então ficaria assim, menor do que 40 e mais. Ok. Caso vocês ainda não perceberam o que exatamente vai acontecer aqui, o que vai acontecer é, primeiro ele vai chegar aqui, aí vai ler i igual a 0, 0 é menor do que 5, ok. Aí ele vai começar isso aqui. Ele, dentro desse ciclo, ele vai ter esse ciclo aqui, que é para ele seguir de 0 a 40, aí esse ciclo aqui vai ser executado 5 vezes. Então, o que é que está acontecendo em termos práticos? Ele está, vamos supor que esse daqui seja não sirva exatamente para o que a gente colocou ele, que isso sirva para contar de 1 a 40, e a gente colocou assim por comodidade igual a 0 e menor do que 40. Então essas linhas de códigos vão ser executadas 40 vezes. Só que esse contador aqui de 0 a 40, de 0 a 39, vai ser executado 5 vezes. Então é como se eu fosse executar a contagem de 0 a 39 5 vezes. Tudo bem até aí? Eu espero que vocês estejam entendendo. Qualquer coisa é só colocar ali nos comentários que eu respondo. Eu leio os comentários. Tem mais essa bem importante. Então, agora nós temos alunos e salas. Então seria a nota do aluno, número tal, sei lá, do aluno %d, da sala %d também. A gente está usando a variável i para salas e a variável i para os alunos. Então, como o número do aluno vem primeiro, a gente coloca i mais 1 e na sala i mais 1. Entenderam o que eu fiz aqui? Eu coloquei, digite a nota do aluno tal, que vai de 0 a 39, né? No caso vai de 1 a 40, porque eu desloquei todos, eu acrescentei um de todos. Então, o aluno %d i mais 1 da sala tal. Então, agora a gente tem que também modificar esse aqui, e aí você já deve notar que é basicamente isso aqui que a gente vai fazer, que não é muita novidade. Eu espero que a essa altura não seja muita novidade. Então é basicamente isso. E se fosse, por exemplo, como eu também disse, que fosse três escolas, cada escola com 5 salas cada sala com 4 alunos, então seria um ciclo dentro de outro. É esse o padrão que você faz para preencher ou para ler de vetor ou de matriz, ou de matriz bidimensional ou multidimensional, de quantas dimensões você quiser. Vai seguir mais ou menos esse padrão aqui. E é basicamente isso. Se vocês quiserem ver funcionando, aliás, que eu sei que vocês querem, eu vou colocar aqui no CodeBlocks. Vou mudar aqui a tela, vou abrir um arquivo no CodeBlocks e aí eu coloco tudo aqui dentro. Vou salvar. Vamos dar um nome para o nosso programa. Vamos chamar de programa piloto.c. Ok, vamos salvar aqui mesmo. Pronto, aqui a gente tem o nosso programa. E a gente só quer testar isso daqui para ver se está pegando. Aí a gente faz isso aqui. A gente vai, compila e executa. Então deixa eu colocar aqui para vocês verem toda a tela e isso aqui. Pronto. Digite a nota 1 da sala do aluno 1 da sala 1. Sei lá, 10. Do aluno 2 da sala 2 é 5. Do aluno 3 da sala 1 27, 7.
do aluno 4 e assim por diante. Vai continuar até a gente preencher a matriz toda, que eu não vou continuar aqui porque são 5h40, né? Então é bem complicada. É bem complicado isso daí. Então, mas é basicamente isso. A gente tem isso aqui. A gente tem matrizes. A gente tem vetores e a gente tem os laços que pode ser for ou pode ser while, depende aí do seu gosto pessoal ou do que você mais bem entender. Só que o mais recomendável é usar for para vetor ou para matriz. E é basicamente isso. Se ficou alguma dúvida, não esquece de colocar nos comentários. Eu tô falando isso o tempo todo, não esquece de colocar nos comentários, porque eu tô aqui realmente para tirar suas dúvidas. E se você tiver alguma sugestão também de alguma aula que eu possa fazer, ou de alguma coisa que você queira aprender, pode ser qualquer coisa, pode ser arquivo, pode ser ponteiro, pode ser struct, isso, né, no caso vetores e matrizes, que alguma coisa que não tenha ficado clara, ou qualquer coisa daí, eu tô aqui sob demanda de vocês e muito obrigado pelo apoio e até a próxima.